Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso quadro Éramos Dois, que agora somos... Quase 18. Eu sou o Jamil da Euseli. Eu sou Euseli do Jamil. E juntos vamos contar um pouco mais da nossa história. Sim. Estamos entrando agora no ano de 1986. Sim. E com 4 anos e meio de casados. 2 filhos já. 2 filhos, já tínhamos o Heredes E o Igor. Recém-nascido. E nós com 25 anos de idade. Eu estava na mesma empresa que estava trabalhando e tudo ia muito bem, né? Então, 86 estávamos bem no aspecto financeiro, no aspecto profissional, no aspecto familiar, realmente... Crescente. Tudo crescente. Tínhamos a nossa casa, né, que havíamos comprado antes do casamento, estávamos construindo uma outra casa, então estava tudo bem realmente, não tínhamos por que sair de Sorocaba quando tudo caminhava bem. Mas era o tempo de Deus e hoje a gente vê, hoje a gente entende, na época não. Eu comecei a ter uma inquietação pelo trabalho que eu fazia, tinha contatos muitos aqui com pessoas dos Estados Unidos, principalmente em Miami. Já tinha feito uma viagem, né, para cá e tinha gostado muito, Gostei muito. E então, pelo meu trabalho e os contatos que eu fazia, um dado momento eu tive essa inquietação. Eu quero ir lá, quero conhecer essas pessoas com quem eu converso, com quem eu faço as negociações para a empresa que eu trabalhava. Eu vim realmente, né, como você disse, gostei, voltei daqui certo de que aqui era onde eu queria morar. E quando eu dei essa notícia, vamos embora para Miami... Ele acordou uma madrugada, ele me acordou numa madrugada e dizendo para mim, nós vamos embora para Miami. Eu entrei em choque, porque nunca tinha pensado em sair do Brasil. E depois, menos de sair de Sorocaba. Eu gostava muito de Sorocaba, né? E ainda mais de sair de deixar perto, a família. De perto da família. Do pai e a mãe, pais, que né? morávamos sogro, próximos. A sogra, todo mundo ali, né? Mas enfim, 86 então eu comecei a viajar para cá. Realmente eu fiquei admirado, impressionado, gostei muito e comecei a fazer viagens para cá. Fazer negócios, né? Negócios pelo trabalho que eu realizava e tentando, na medida do possível, convencê-la de que aqui seria bom para nós, né? Mas passou todo o ano de 86, em 87 finalmente a convenci. E conte como foi, você teve uma conversa com a avó, o que foi que a avó, eu nunca esqueço essa frase, o que a avó disse para você? Eu disse, né, para minha mãe que Jamil tinha vontade de ir embora para os Estados Unidos, né? Eu esperando já uma reação dela, porque a minha preocupação era eles mesmo, né? E ela disse assim, olha, você sabe que quando o esposo coloca uma coisa na cabeça, é melhor a gente seguir do que depois, mais tarde, dizer que não teve êxito em alguma área profissional porque a gente não colaborou, não concordou, né? Em outras palavras, ela disse, quando né? o homem coloca algo na cabeça, ele é teimoso. É melhor você acompanhar seguir, do né? que depois levar a culpa pro resto da vida que não deu certo porque você não quis acompanhar. Alguma coisa mais ou menos assim. E a minha preocupação era eles, realmente, né? Porque, na verdade, a gente queria estar junto, não importa onde, não importa a cidade, o país, onde seja. O importante é estar juntos, mas só que era difícil para mim, para poder deixá-los para trás, né? Claro, única filha e tudo mais. Mas enfim, eu acabei conseguindo, convencendo, e a conversa foi que nós viríamos uma tentativa, se não desse certo, voltaríamos. Eu vim tranquila porque ele disse, nós vamos. Eu falei, e se a gente vai para lá? E se não dá certo, né? Ele disse assim, se não der certo, nós voltamos pelo mesmo caminho que nós fomos, nós estamos indo com o nosso dinheiro, não estamos devendo nada para ninguém, não temos que dar satisfação para ninguém se não der certo, né? Daí eu fiquei tranquila também, em paz, né? E nós estávamos orando por isso, de realmente, se fosse da vontade de Deus, que Deus confirmasse se era para vir ou não, e tudo contribuía e tudo dava certo para vir, né? Pois é, como eu disse, estava profissionalmente bem.
estabelecido, tínhamos a nossa casa, construindo uma outra, os filhos já dois, saudáveis, como casamento realmente estabelecidos. Não tinha uma razão visível, nada que justificasse essa mudança. Espiritualmente, eu já tinha crescido, amadurecido um pouco em relação ao que era antes, né? E estava bem na igreja? Estava bem na igreja, mas com essa inquietação de que algo mais. E na minha mente, aquela questão de que eu sou o provedor, preciso cuidar da família, e misturava as coisas aí, já começando a crescer, a caminhar na vida espiritual, faltando ainda muito entendimento, mas eu já sentia que em algum momento eu tinha que parar para estar fazendo mais coisas. Fazendo algo mais do que simplesmente ser um membro. Ser um membro. Domingo, né? Isso. Então, o meu plano era, em 5 anos, trabalhando aqui, vivendo aqui, teríamos condições de voltar para o Brasil e poder servir mais, poder fazer muito mais na igreja. Então, em 1987 foi então quando nós decidimos realmente mudar de vez para cá. Foi um ano de preparação, de ajustes, despedidas, enfim. Foi bem difícil a despedida. Documentos e, claro. E aprovação de vistos e tudo correu bem para a gente vir, tudo facilitava para a gente vir. Na época eu já estava grávida da Sara, então quando nós viemos já tínhamos o Erides e o Igor e eu estava grávida da Sara. Já esperávamos a Sara. Sim, e quando chegamos aqui foi um pouquinho difícil no começo, não é fácil num lugar que você não conhece ninguém e uma língua diferente. Se hoje não sabemos o inglês, naquele tempo então, né? Menos. E sabíamos o verbo to be, né? Que a gente aprende no ginásio, no colegial, na época. The book on the table. The books on the table. E na época que nós chegamos aqui, era uma época que mal existia o telex e o beeper. E que eram coisas caras, difícil de usar. Então nós chegamos, pegamos um mapa para fazer a viagem, nós descemos em Orlando, as nossas malas foram extraviadas, não apareciam nossas malas no primeiro dia. Tem isso também. E a gente ali pedindo a Deus, Senhor, tem misericórdia. E de repente as malas apareceram e tudo. Então, nas primeiras semanas foi até mesmo uma fantasia, né? Porque nós chegamos em Orlando, nós fomos para Disney, né? 4, 5 dias na Disney, maravilha, um sonho de criança realizado ir na Disney. Ao mesmo tempo era tão dolorido estar lá na Disney e a gente olhava tudo aquilo, tão lindo, maravilhoso e tudo, mas ao mesmo tempo dava uma tristeza, porque nossa família tinha ficado no Brasil. E a gente pensava, poxa, meus sobrinhos aqui nesse lugar tão lindo, maravilhoso. Não, né? Tem como não lembrar naqueles que ficaram. Pessoas, Então, foi, né, ao mesmo tempo era um misto de alegria e tristeza, né? E, então nós viemos para Miami, que era onde nós iríamos morar, onde ele já tinha estabelecido uma empresa. Já tinha contatos, ou pelo menos já tinha vindo aqui antes, né? Nas viagens anteriores. Sim, eu já tinha vindo em Miami. Já tinha empresa aberta e tudo, né? Já tinha deixado. Então nós viemos, os primeiros dias nós alugamos um apartamento e nesse apartamento chegou o aniversário do Igor e era aniversário do Igor, nós ficamos muito tristes porque estava chegando novembro, é aniversário do Igor, ele ia fazer 2 aninhos e nós... sem primos, sem tios, ninguém, sem os avós. Não, nem iríamos fazer um aniversário para ele porque só tínhamos nós mesmos, éramos os quatro. Então nós compramos na noite anterior, né, do aniversário dele, nós compramos um bolo para ele de aniversário, só para celebrarmos em família mesmo, e guardamos na geladeira, né? E durante a noite, isso foi algo interessante do Igor, gracioso, né? Que nós escutamos um barulho na cozinha durante a noite. Eu falei, nossa, eu fiquei assustada, né? E levantei para ver. Quando eu levantei, estava o Igor sentado em frente ao fogão, com as pernas abertas, de fralda, e com o bolo, tinha tirado o bolo da geladeira, colocado no chão e estava fazendo a festa sozinho, né? Ele celebrando os 2 anos dele. Nós já estávamos achando pouco celebrar em 4 o aniversário, mas ele ainda achou por bem celebrar sozinho o aniversário dele. Estava feliz da vida comendo o bolo, né?
Até foi motivo da gente tirar uma foto, nós não encontramos ainda essa foto para colocar junto. Mas foi muito engraçado esse acontecimento. E o Igor sempre dizia, né, depois que ele fez 2 anos, ele sempre media no Erides, né? O Erides sempre foi maior que ele. E ele media no Erides, ele falava, esticava e falava, Erides, não é que... Ele chamava o Erides de Rorô. Ele falava, Rorô, eu já estou grandão, né? Que eu estou grandão. Daí o Erides era bem sarcástico, né? Pra fazer graça com ele. Sim, você é muito grandão. Falava com ele. E ele, tadinho, miudinho que era, esticando pra dizer que era grandão. Rorô, sou gandão. Rorô, sou gandão. Agora eu sou grandão, né? Sempre ele tinha essa frase. Era muito engraçada, né? E assim foram crescendo. Né? Assim começamos aqui. Os primeiros meses foram difíceis, adaptação, costume, o idioma, conhecer o lugar, longe da família. Chamadas telefônicas? Internacional era muito caríssimo, caro, era caríssimo. Não dava para falar, né? Não dava para estar falando todo o tempo, então era bem complicado. E eu tive mais dificuldade, Jamil ele se adaptou mais fácil, eu tive mais dificuldade, as crianças também se adaptaram bem, mas eu chorava todos os dias, eu tinha vontade de voltar para o Brasil todos os dias. Tanto que nem o relógio ela mudou, acertou o horário, ela continuou com o horário Brasil. O meu relógio ficou com o horário brasileiro e eu pensava em... Todos os dias eu pensava, eu quero voltar embora. Demorou para desfazer as malas? A primeira impressão que eu tive quando eu cheguei aqui, porque você não vê pessoas na rua, caminhando na rua, né? Você só vê carros, né? E a cidade bem bonita e tudo, e tão vazia. Aí eu dizia assim para Jamil, eu passava assim naquelas expressways, eu olhava assim, e eu dizia assim, nossa... veja que lugar mais triste, eu não quero ficar nesse lugar triste, nem gente na rua tem, né? Hoje eu agradeço que não tem gente na rua, porque a gente sabe como são as leis para dirigir e se você o risco, né, de chocar uma pessoa, então quando não tem gente na rua é uma maravilha, porque quando tem pessoas tem que caminhar bem devagar, né, e tudo. Então, são muitas mudanças, né, de cultura, né? Bem, mas o tempo foi passando e, claro, esse impacto de chegada teve um momento que isso teve que acabar e foi algo bem pessoal que Deus teve que trabalhar e trabalhou diretamente com ela. Deus mesmo, depois você conta essa história. Tá outro vídeo. Mas eu quero mencionar uma coisa, que nós já comprometidos com a igreja, já sabíamos o que queríamos, então quando chegamos aqui não esquecemos disso e começamos a procurar igreja, começamos a conhecer a região e saímos um dia caminhando, não tínhamos carro ainda, né? Logo nas primeiras semanas, no primeiro mês eu acho, até que compramos um carro, então saímos caminhando na vizinhança, sentindo um pouco estranho, diferente, porque não tinha ninguém andando pela rua, éramos só nós, os 4, né? Era um domingo pela noite, estava bem escuro. E nós caminhamos até a rua e saímos caminhando com as crianças e sentindo um pouquinho de tristeza, porque aquele horário nós estaríamos no culto lá no Brasil e tal. E daí nisso nós escutamos um som, né, de música, naquele silêncio de rua, e nós vimos no meio do escuro, assim, porque aqui as ruas normalmente não tem luzes, são escuras mesmo, né? Então, nós escutamos aquele barulhinho e quando vimos era uma igrejinha, só que nós não entendíamos nada que estava escrito na porta daquela igreja, porque estava escrito, depois fomos descobrir que estava escrito em russo? Em russo. Em russo. Era uma igreja russa, mas que tinha uma igreja em espanhol que usava aquela igreja. Isso. E nós fomos nos aproximando, chegamos, abrimos a porta. Quando abrimos a porta, porque aqui as igrejas são com a porta fechada, né? Por causa do ar-condicionado, né? Então, quando nós entramos, que surpresa, que maravilha, todo mundo veio para receber a gente, parece que a gente tinha chegado em casa, encontramos a família. Abriu a porta do céu pra gente, encontramos uma família, uma recepção calorosa. Sim, maravilhoso foi. Era uma igreja hispana, estava realmente ali se reunindo para o culto, nas dependências dessa igreja russa, cultos em horários alternados. Então foi a nossa primeira igreja aqui em Miami, uma igreja hispana, onde nós somos muito, muito bem acolhidos. E foi muito gostoso ser recebido por eles, e era 2 quadras de casa. Deus já tinha um plano, um propósito, por isso nos colocou ali. E nesse meio tempo
foi quando eu já estava preparando para o parto da Sara e tudo. Isso. Tinha ido no médico, visto quanto seria o parto e todos esses detalhes, né? E eu fiquei um pouquinho assim com temor, porque o médico que eu estava conhecendo a primeira vez, quando eu já tinha tido um médico dos 2 anteriores, né? Já um bem conhecido e tudo. E o médico só falava inglês e ainda eu não falava muito bem, não podia conversar muito bem, foi difícil para se entender. E ele disse dos preços que iriam custar o parto, se eu tivesse que ter uma cesárea, $12 mil naquela época, e que eles iam tentar parto normal. E tudo isso foi me sufocando, que eu me sentia assim como que se eu estivesse sendo afogada. E isso me deu temor, e eu disse para Jamil que eu não estava se sentindo segura de ter o bebê aqui, né? Então foi quando ele disse, se você que vai passar por tudo isso não está se sentindo seguro, eu menos, né? Porque é você que vai enfrentar tudo isso, né? E daí ele disse assim, mas você teria coragem? O que você gostaria de fazer? Eu falei, eu gostaria de ter com o mesmo médico, né? E ele disse, mas você teria coragem de voltar para o Brasil? Porque teria que voltar com os 2. Porque ele estava trabalhando, Eu né? não tinha como voltar naquele momento, né? Ou viajar naquele momento. Ele iria antes do parto para assistir o parto, se fosse o caso de ir para o Brasil. E foi o que nós decidimos. Nós decidimos que eu iria com as crianças para o Brasil, como ainda era dezembro, ela ia nascer final de janeiro. Então eu teria todo esse tempo para organizar tudo, e no dia 15 de janeiro ele iria para estar uns 15 dias antes do parto. Para esperar o nascimento, que era final de janeiro. Então foi quando... Nós organizamos, né? Passamos o Natal juntos aqui. Sim. E em seguida do Natal você viajou para passar o ano novo lá, claro, e esperar o nascimento da Sara. O que eu não sabia é que eu não poderia mais viajar devido à pressurização do ar e tudo. Eu não sabia isso, que eu não poderia viajar, que não se pode viajar de avião depois de 6 meses. Aí na experiência, né, com essa idade, né, não tinha muita experiência e nunca ninguém me falou sobre isso. Não tínhamos essa informação. Sim. Mas e eu viajei, né? Pois é, mas daí tem alguns acontecimentos dessa viagem e o nascimento da Sara. Que vai ficar para o próximo vídeo. Vamos contar no próximo episódio. Então fique com a gente, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like. Façam perguntas. Às vezes nós não conseguimos expressar tudo que a gente gostaria de compartilhar. Pode ser que a gente pule alguma coisa, alguma história fique um pouco incompleta. Pode perguntar. Façam perguntas. A gente vai incluindo nos próximos vídeos algumas respostas e completando toda a nossa história. Tá bom? Deixa o seu comentário e até o próximo vídeo. Um abraço, pessoal.